Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. No último episódio, vimos que Pedro escreveu sua carta aos eleitos que eram forasteiros. Na continuação do trecho, versículo 2, Pedro ainda fala que esses eleitos foram chamados em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essas três palavras-chave, santificação, obediência e aspersão, descrevem bem o caráter dos seguidores de Cristo. Deus nos elege, nos escolhe, porque nos submetemos à obra santificadora que o Espírito dele realiza. Quando a gente fala sobre santidade ou santificação, a santificação é o ato de nos separarmos do mundo para nos devotarmos inteiramente a Deus. E isso acontece pela obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, e isso se dá especialmente pela sua palavra, e ainda o Espírito nos conduz na verdade. Em outras palavras, o Espírito nos tira do mundo e nos conduz a Deus. Logo, um cristão deve ser conhecido pela sua santidade. Deve ser conhecido por se abster das obras do mundo, por não compactuar com essas obras mundanas. E Pedro diz ainda que nós fomos escolhidos por Deus com um propósito. Não fomos escolhidos para continuar na velha vida que nós vivíamos, mas Pedro disse que somos eleitos para a obediência e para a aspersão. A aspersão aqui é uma figura tirada do Antigo Testamento para se referir à purificação. Algumas versões da Bíblia, inclusive, já trazem purificação na tradução em vez de aspersão. Quando nós falamos de obediência e purificação, precisamos ter em mente que essas duas coisas andam juntas. Inclusive, no versículo 22, Pedro vai dizer que nós somos purificados quando nós obedecemos. A purificação, que é o ato de nos livrarmos das contaminações do pecado, do mundo, se dá à medida em que nós vamos obedecendo ao Evangelho. Muitas pessoas gostam de mistificar algumas ideias bíblicas, algumas ideias que parecem obscuras demais, uma delas em relação à santificação e à purificação, mas Pedro aqui não deixa nenhum mistério para a gente. Diz que a purificação se dá quando nós obedecemos. Logo, como cristãos, nós temos o dever de conhecer os mandamentos do Senhor, para assim podermos obedecer ao Senhor com fidelidade. Alguém que se diz ser cristão, mas que não se preocupa em conhecer os mandamentos de Deus e nem em obedecer a estes mandamentos, apenas engana a si mesmo. Pedro vai comentar muito ao longo da sua carta sobre a importância dessa obediência e de um procedimento santo e purificado. Se você ainda está contaminado com as manchas do pecado, Cristo te chama pelo Evangelho à obediência e à purificação. Meu encorajamento é que hoje possamos ter em mente a necessidade de nos santificarmos, de obedecermos e de nos purificarmos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.